Glória a Deus. Meus irmãos, eu te abençoo no nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos prosseguir na nossa ministração a respeito dos profetas. Estamos falando a respeito do profeta de Deus, Josué, a quem Deus deu uma incumbência tão gloriosa, que era tirar o povo do deserto para que eles pudessem então habitar em Canaã. Espiritualmente, isso tem muito a nos ensinar, porque Deus continua levantando um povo, Deus continua levantando uma equipe poderosa que vai fazer com que a vida de muitos mudem. Pense sobre isso. A unção de Josué, repousando sobre nós, fará com que de uma forma paralela ao que Josué fez, que tirou o povo do deserto e o fez habitar em Canaã, nesta mesma unção, nós vamos tirar tantas pessoas de debaixo de um jugo do inimigo, de debaixo de uma vida de escravidão, de sofrimento, para viver a vida que Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Então esse é o objetivo desses nossos ensinos, não somente estudar um livro e algo histórico, mas algo para hoje, uma unção para hoje. Louvado seja o nome do Senhor. Eu peço a Deus que te abençoe, Pai, abençoe nossas vidas, abençoe todos quantos irão assistir ao meu Pai esta ministração, não apenas um aprendizado, não apenas um ensino bíblico, mas uma unção liberada que vai tirá-los de uma situação para outra e também que vai fazê-los usar para abençoar a vida de muitos, para transformar a vida de muitos, como o Senhor usou Josué, o teu servo. Em nome de Jesus, para a tua glória. Meus irmãos, a gente sempre tem que voltar um pouquinho, recapitular para pegar a sequência das coisas. Nós estamos estudando um livro onde, após a morte de Moisés, Deus elegeu um homem para que pudesse agora dar continuidade à tarefa de colocar Israel na terra prometida. Deus fez uma promessa, e Deus não vai deixar de cumprir essa promessa, mas Deus sempre usa alguém para que as suas promessas se cumpram. E que tal Deus usar você para que muitas promessas que Ele fez possam se cumprir na vida de muitas vidas? Josué, para cumprir a sua tarefa, ele não vai agir sozinho. Nós vemos que ele tinha uma equipe ao seu lado, a equipe dos príncipes. Os príncipes no sentido de principais, de líderes de 10, de 20, de 50, até de 100, de 1000, como nós vemos em Êxodo 18, a primeira menção deles. Eles orientavam o povo, eles aconselhavam o povo, eles ensinavam. Mas Josué também tem uma equipe que é chamado aqui de os valentes. E é deles que nós estamos tratando agora. Já falamos a respeito dos príncipes, você pode ver nas ministrações anteriores, e agora estamos falando a respeito do perfil dos valentes. Como obreiros do Senhor hoje, nós temos que juntar esses dois perfis, o perfil dos príncipes e dos valentes, e deixar o Espírito Santo implantar tudo em nós, porque Deus quer hoje levantar um grupo de príncipes e valentes para que a sua obra se realize na terra. Eu vou voltar a ler o texto então, já que semana passada eu não li. Josué capítulo 1, no versículo de número 12 em diante, Josué diz, aliás, o texto diz: disse também aos da tribo de Ruben, e aos da tribo de Gade, e a meia tribo de Manassés: lembrai-vos do que vos ordenou Moisés, servo do Senhor, dizendo: o Senhor vosso Deus vos deu descanso em toda esta terra. Vossas mulheres e filhos e animais ficarão na terra que Moisés vos entregou desta banda do Jordão. Mas vós, todos os que sois valentes, passai armados na frente dos vossos irmãos e pelejai por eles.
até que o Senhor dê descanso a vossos irmãos, bem como vô-lo deu a vós, e também eles possuam a terra que o Senhor vosso Deus tem de lhes dar. E depois disso, voltareis vós para a terra que possuís, e habitareis naquela que vos deu Moisés, servo do Senhor, desta banda do Jordão para o nascente. E eles responderam a Josué e disseram: nós faremos tudo o que nos ordenaste, iremos para onde quer que nos mandares. Assim como em tudo obedecemos a Moisés, do mesmo modo obedeceremos também a ti. Somente que o Senhor teu Deus seja contigo, assim como foi com Moisés. Aquele que contradizer as palavras da tua boca e não obedecer a tudo o que lhe mandares, que morra. Somente que tenhas ânimo e obres com valor. Glória a Deus. Então aqui Josué convoca os valentes. E ele chama aqui 3 tribos, que as demais tribos já estavam ali de prontidão para guerrear. Ele fala com essas 3, porque essas 3 já tinham recebido herança, que era do lado de cá do Jordão, mas ele está dizendo, não é porque vocês já estão instalados, não é porque vocês já estão estabelecidos e abençoados, que vocês vão se esquecer dos seus irmãos. Vocês vão lutar por eles. Isso já traz um ensino para nós, irmãos. Quantas vezes nós vamos para a igreja, aceitamos Jesus, e Jesus conserta toda a nossa vida, nos dá paz, nos dá vitória, nos dá a bênção, e aí nós ficamos desfrutando disso, ficamos vivendo esta vida plena, abundante, felizes com a nossa família, e esquecemos dos nossos irmãos, que estão lá fora, precisando também que alguém os ajude, como um dia alguém nos ajudou. Essa é a mensagem de Josué aqui para esses valentes. Vocês já estão habitando em terra boa, vocês já estão estabelecidos, mas agora vocês devem lutar pelos vossos irmãos. Nós estamos então observando qual é o perfil dos valentes, porque os valentes têm um perfil, e o perfil que eu estou trabalhando aqui, ministrando aos irmãos, não é aquilo que eu acho, não é aquilo que eu tenho como o meu discernimento próprio, é a definição do próprio dicionário no hebraico, o dicionário do Strong, que ele junta 7 características para os valentes na Bíblia. Então ele fala que os valentes, eles possuem força, habilidade, disposição, coragem, fé, influência e fidelidade. Nós já falamos sobre a força, a habilidade e a disposição dos valentes. E hoje vamos falar então sobre a coragem e a fé dos valentes. O valente, entre as suas características, ele é um homem de coragem e ele é um homem de fé. Essas duas coisas estão ligadas. A princípio, quero falar delas de forma separada, mas elas estão ligadas, porque a coragem dos valentes de Deus está relacionada à sua fé, à confiança no Senhor, no nosso Deus. Então nós não tememos o tamanho do inimigo, porque confiamos no Senhor. Mas vamos definir então cada um deles. Você que é um homem de Deus, o Senhor só pode te usar se você for um homem corajoso. A palavra corajoso na Bíblia, às vezes, dependendo da tradução da Bíblia, ela vai dizer animoso. Então, por exemplo, na versão corrigida, diz: tenha bom ânimo. Nesses textos de Josué que eu li aqui, os homens falavam para Josué: tenha bom ânimo. Ou o próprio Deus falava para Josué: tenha bom ânimo. Já na versão atualizada, o texto vai dizer: seja corajoso, coragem, porque a palavra hebraica pode ser traduzida por uma coisa ou por outra, porque o objetivo da palavra é o mesmo. A ideia de ser corajoso ou animoso é daquele que vai avançar, não importa
a situação, não importa qual que é o tamanho do inimigo ou o seu poder, eles vão avançar. Eles estão animados para avançar. Eles não baixam a guarda, nem se abatem. O corajoso é assim, ele tem o ânimo para ir e fazer. Vou pegar algumas definições aqui do próprio Google agora, tá bom? Na própria língua portuguesa. Então, o corajoso, está escrito assim: aquele que tem uma moral forte diante do perigo ou de riscos, bravura, intrepidez, firmeza de espírito para enfrentar situação emocional ou moralmente difícil. Coragem é a confiança que uma pessoa tem em momentos de temor ou situações difíceis. É o que nos faz viver lutando e enfrentando os problemas e as barreiras que colocam medo. É a força positiva para combater momentos tenebrosos da vida. Coragem também é a capacidade de agir apesar do medo, do temor e da intimidação. Por fim, tem uma diferença aqui entre o corajoso e o covarde. O covarde é aquele que não toma uma atitude, não toma atitude alguma. Já o corajoso, ele parte para a ação e ele enfrenta a situação. Então nós temos aí, nessas definições, uma ideia daquilo que o Espírito Santo quer gerar em nós, para depois nos usar para a sua obra. Lembra que Jesus disse: aguardem a promessa do meu Pai, o poder virá sobre vocês, o Espírito Santo vai vos dar poder. E nesta palavra, o poder do Espírito Santo, claro está que ele vai nos dar ousadia, intrepidez, a coragem, não é? A coragem que Pedro não teve quando ele negou a Jesus 3 vezes. E foi diante até de uma criada que ele negou Jesus, ele ficou com medo. Mas veja o que acontece depois do Pentecoste. Quando o Pentecoste veio, quando o Espírito Santo veio, já não existe mais um Pedro medroso, agora existe um Pedro corajoso. Agora ele não está falando mais com a criada, agora ele está falando com os governadores, com os líderes, e ele está dizendo: nós não vamos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. E ele falou isso debaixo de ameaça, debaixo de prisão, mas nada mais parava esses homens agora, porque a unção que veio sobre eles, deu a eles intrepidez, coragem, poder, ousadia. Que venha sobre nós então essa característica do valente, coragem, para que nós possamos avançar na batalha espiritual, e libertar os cativos, e aqui no ensino de Josué, tirar muitas pessoas que estão vivendo num deserto, numa vida difícil, até de opressão, de malignidade, para fazê-los herdar uma terra boa, que mana leite e mel, que agora é a presença do Senhor Jesus. Eu quero falar então para vocês, meus irmãos, a respeito dos 12 espias que foram enviados 40 anos antes do que nós estamos lendo aqui, para espiar a terra de Israel. O relatório que esses espias trouxeram para Moisés e para o povo de Israel, que está lá em Números, capítulo 13, do versículo 25 a 33, o relatório que eles trouxeram sobre Canaã não foi um relatório mentiroso e nem totalmente exagerado. Houve um pouco de exagero, mas a maioria das coisas que eles falaram era verdade. Então o que é que eles disseram? Eles falaram assim, lá em Números capítulo 13, do versículo 25 em diante. Eles falam: o povo que habita nessa terra é um povo poderoso. É verdade. Eles não estavam mentindo. Eles falaram também: as cidades são muito grandes e fortificadas. Isso também é verdade. Eles disseram: ali habitam os filhos de Anak,
que são gigantes. Isso também é verdade. Meus irmãos, não existe nenhum problema em reconhecer a força e a capacidade do nosso inimigo. Jesus mesmo disse que o diabo ele é valente, ele é astuto, o diabo é organizado, ele tem principados, potestades, poderes demoníacos, ele age com sabedoria, ele tem poder de influenciar, de mentir, de enganar, e não tem nenhum problema reconhecer isso. Paulo reconheceu também o poder do inimigo, por isso ele falou assim: olha, revistam-se da armadura de Deus, por causa da batalha que você tem que enfrentar. Pedro falou para nós resistirmos o diabo, porque ele anda ao nosso derredor, buscando alguém para tragar, o qual resistir e firmes na fé. Judas fala sobre que Miguel levou a sério a batalha espiritual. Não é que Miguel ficou com medo do diabo, mas ele não ousou falar palavras, qualquer palavra diante dele, mas falou: o Senhor te repreenda. O que Judas quer nos ensinar isto é: leve a sério a batalha espiritual, não fique menosprezando o inimigo, diminuindo, reconheça que ele é. Agora, o objetivo disso não é de forma alguma nos fazer recuar, jamais. Porque o erro de Israel é que eles só olharam para a capacidade do inimigo. Então, o que eles falaram é verdade. Mas eles não podem só olhar para as qualidades do inimigo, eles tinham que olhar para a capacidade e o poder ilimitado do nosso Deus. E foi nisso que eles falharam. Porque não interessa se o inimigo é valente, se é poderoso, se é maior, se os soldados têm gigante, não interessa. O que interessa é: o Senhor está conosco, então vamos que vamos, porque a nossa já é a vitória. A parte que eles exageraram é quando ele fala assim: essa é a terra que devora os seus moradores. Se você ver lá no texto, em Números capítulo 13, a Bíblia fala que infamaram a terra, infamaram. Ficaram com tanto medo que partiram para mentira, já falaram: esse povo aí devora os próprios moradores deles. Isso não é verdade, não faziam isso. Então a Bíblia fala que eles infamaram a terra. Sabe por quê? Já transmitindo uma visão de desespero no povo, para que o povo desistisse de vez daquela ideia de conquistar a terra prometida, já começaram a mentir, exagerar, e falar que aquele povo é tão cruel que eles matam um ao outro e devoram um ao outro. A Bíblia fala que infamaram, mentiram. Às vezes também, meus irmãos, nós temos que tomar cuidado com essas pessoas, que estão até mentindo a respeito do diabo e dos demônios. Em vez de falar, apesar da força deles, já estão vencidos, derrotados em nome de Jesus, tem muita gente que coloca o diabo na altura de Deus, coloca os demônios à altura da igreja. De forma alguma, o nosso Deus é infinitamente maior e muito maior ao que está em nós do que o que está no mundo, e o poder da igreja é sobrenatural. Não deixe ninguém falar para você que o inimigo está à nossa altura, nem que o diabo está na altura de Deus, porque isso é mentira, isso já é infamar as coisas. Israel cometeu esse erro de exagerar o poder do inimigo e atribuir a ele poder e características que nem eles tinham. E outro exagero, se é que seja apenas um hipérbole talvez, é quando falaram: perto deles somos apenas gafanhotos. Eles são gigantes, nós gafanhotos. Ou seja, em vez de olhar para si e saber da grandeza que eles eram por causa da aliança com Deus, só olharam o tamanho do inimigo. Então esta postura de ficar só olhando para o inimigo e nunca olhar para si, às vezes também é um erro da igreja. Meus irmãos, nós precisamos estudar sobre o diabo, estudar sobre os demônios, sobre feitiçaria, satanismo. A igreja precisa saber dessas coisas, não tem nenhum problema. Mas nunca se esqueça de fazer um estudo sobre posição espiritual do crente, a autoridade do crente. Quem somos nós diante do Senhor?
Aonde estamos? Com Ele morremos, com Jesus, com Ele ressuscitamos e com Ele nos assentamos nos lugares celestiais. Estamos assentados à destra do Pai, junto com Jesus, para governar com Ele a partir daí. Somos filhos de Deus, noiva do Cordeiro, reis, sacerdotes, temos autoridade na palavra, temos uma armadura. Então não fique apenas estudando o inimigo, estude também quem você é. E você vai ver que não interessa as qualidades do inimigo, muito maiores são as suas, muito mais poderosas são as suas. Há um sangue que te cobre, que é o sangue de Jesus, anjos de Deus que te protegem e uma determinação de Deus, que significa que o maligno não pode vos tocar. Mas olhar somente para o inimigo fez com que eles se acovardassem. Agora, Josué e Calebe, diz a Bíblia, eles eram homens corajosos. Por quê? Porque o que os 10 viram, eles também viram. E por causa do que viram, os 10 tomaram a postura de não avançar, de voltar para o Egito. Mas Josué e Calebe, apesar de também falar, realmente lá tem gigantes, a cidade é grande mesmo, é fortificada, aliás, é murada, protegida. Os homens são poderosos, são experientes na guerra, é verdade. Ainda assim, eles falaram, subamos, vamos invadir a terra, vamos conquistá-la, vamos derrotar gigantes, vamos derrubar muros, vamos derrubar soldados, porque o Senhor é conosco, essa herança é nossa, a vitória é nossa, vamos embora. Sabe o que significa isso? É o sinônimo aqui da palavra, animosos, pessoas corajosas. É assim que pensam os corajosos, é aqueles que falam, pastor, evangelista, homens e mulheres de Deus aqui da igreja, não importa o que vamos encontrar lá fora, o Senhor é conosco e nós vamos que vamos na fé, porque o Senhor vai nos dar a vitória. Nós temos que entender uma coisa, irmãos, sem crentes corajosos, a obra para. E isto é mostrado para nós desde os tempos antigos, do Antigo Testamento, aonde Deus sempre chamou um homem ou um grupo para tarefas maiores e até, na visão humana dizendo, para tarefas impossíveis. Então o povo de Deus sempre teve que ter uma qualidade chamada coragem, ousadia. Senão nada do que vemos na Bíblia nós veríamos. Veja o chamado de Abraão, onde Deus fala para ele, sai da tua terra, abandona a sua terra, sua parentela e vai para a terra que te mostrarei. Abraão saiu, como diz a Bíblia, ele foi pela fé. Ele saiu por aí confiando no Senhor. Noé construiu uma arca no deserto. E podemos falar de Moisés. Moisés, meus irmãos, ele não era nada diante de Faraó e do exército de Faraó. Se fosse por uma lógica humana, jamais que Moisés iria cumprir a missão de tirar o povo do Egito. Porque o que ele era? Um senhor de 80 anos de idade. Deus deu para ele um cajado e mandou ele ir tirar o povo. Ora, se Moisés considerasse a situação de forma natural, como ele fez a princípio, aliás, jamais ele iria até lá. Então Deus implantou coragem no coração de Moisés e falou, você vai enfrentar um exército, o mais poderoso da terra, e você vai tirar o meu povo de lá. Gideão tinha um exército insignificante diante dos midianitas. E se ele também considerasse isso, ele jamais iria para a guerra também.
porque 135 mil midianitas estavam prontos para a guerra. E Gideão, com todo o acontecimento ali, ficou junto com ele 300 homens. Portanto, 300 soldados para encarar 135 mil soldados é uma postura de coragem. Tem que ser muito corajoso para enfrentar o inimigo. E Gideão também, por ser um ser humano normal, a princípio teve medo, como nós vemos nos textos. E Deus foi trabalhando a confiança de Gideão, mostrando que estava com ele. E é o que o Espírito Santo faz conosco, ele trabalha a nossa confiança. Ele vai ministrando, ele não desiste de nós quando dissemos: Deus, eu não vou não, eu estou com medo. Mas Deus, ele vai nos moldando, porque ele sabe que nós temos uma mente natural. Então o Espírito Santo, ele vai nos moldando e nos dando a qualidade de valente. Deixa o Espírito Santo moldar a sua vida, irmão. Ora, busca a Deus em jejum, na palavra, consagração, e deixa o Espírito Santo fazer como fez com Gideão, te encorajar, para que aquilo que Deus quer fazer na sua vida, ele não faça através de outro, a honra tem que ser sua. Nós podemos falar ainda de Davi perto de Golias. Se Davi também só olhasse para ele mesmo, e olhasse para o seu inimigo, que era além de gigante, de 3 metros, fora isso, a sua experiência na guerra, Golias era o campeão do exército dos filisteus, experiente na guerra e gigante, e Davi apenas um garoto. Então tem que ter coragem, e Davi tinha esta coragem. A Bíblia fala que ele era um moço animoso, então ele foi para a guerra. Coragem. Sem coragem, nada é realizado. Agora, trazendo, meus irmãos, para o contexto da nova aliança, nós vemos em Atos capítulo 4, que a igreja, ela estava ameaçada. Pedro e João tinham feito um milagre, tinham curado o coxo pelo poder do nome de Jesus. Aquilo foi uma bênção. Muita gente glorificou a Deus, mas também gerou uma perseguição para a igreja. Pegaram esses dois, colocaram na cadeia e os ameaçaram, dizendo: não pregue mais este nome, sobre ameaças de prisão e até possivelmente de morte. Quando eles saíram da cadeia, eles comunicaram aos irmãos o que os líderes tinham falado para eles. Sabe o que esses homens fizeram? Eles não pararam a obra por medo. Não foi cada um para sua casa, não foi cada um se esconder. Eles convocaram um culto de oração e começaram a orar a Deus. E eles lembraram a palavra do Senhor que está escrito nos Salmos: Senhor, se levantaram contra ti e contra o teu ungido. E agora estamos debaixo de ameaça. Se pregarmos o teu evangelho, estamos ameaçados. Mais uma coisa te pedimos: dê aos teus servos autoridade, ousadia, poder, para pregarmos o nome do teu santo Filho Jesus Cristo. Enquanto pregamos, estende as tuas mãos para operar sinais, prodígios e maravilhas. Eles pediram coragem e intrepidez. Como resultado desta oração, a Bíblia fala que o lugar tremeu e todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez, ou seja, com coragem, com ousadia, com unção, pregavam o evangelho de Jesus Cristo, mesmo debaixo das ameaças. Então a coragem é necessário para os valentes. Aliás, é um sinônimo, né? O valente já tem a coragem, é uma característica do valente, é a coragem.
O nosso título é A Coragem e a Fé dos Valentes. Como eu disse, uma coisa está ligada à outra. Nós temos que entender, ou simplesmente acreditar, que nós não somos suicidas. Deus não chamou Israel para ser um povo suicida. Como é que Deus pode falar para Israel invadir uma terra de gigantes, de soldados experientes, sendo que Israel tinha até pouca experiência de batalha, pelo tanto tempo que viveu no Egito? O inimigo era muito mais potente, muito mais experiente. Como é que Deus faz Davi encarar Golias? Como é que Deus manda Gideão com 300 encarar 135 mil? Deus não é irresponsável e nem levanta o povo para a morte, para ser suicida, não. O que Deus sempre falou para o povo é: confiem, porque eu estarei convosco. O que ele prometeu para Josué aqui no capítulo 1, como já lemos, é: como fui com Moisés, eu agora sou contigo. Ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida. Isso é, você vai vencer todas as batalhas, porque eu vou guerrear com você. Agora estamos falando não apenas de uma coragem humana, estamos falando de fé. Porque essa coragem que eu coloquei para os irmãos até agora não é uma coragem natural, é baseada na fé. A coragem natural é quando você sabe que somente como um homem você pode encarar algumas situações. Mas tem situações que nós só encaramos pela fé. Então lembre-se de Moisés, desde lá do capítulo 1 de Deuteronômio, falando a respeito dessa conquista de Canaã. Ele falando para o povo: Israel, não tema, o Senhor é varão de guerra e Ele lutará por nós. O que Israel tinha que fazer era confiar que Deus estava com eles. O mesmo Deus que tirou eles do Egito e que lutou contra Faraó, que destruiu o exército de Faraó no Mar Vermelho. Antes disso, ele precisou abrir o Mar Vermelho para o povo passar. Depois fechou o mar e destruiu o exército de Faraó. O Deus que sustentou o povo no maná. Moisés está dizendo para ele vai guerrear por vocês, é uma questão de fé, acreditem. Assim somos nós, meus irmãos, da obra que Deus nos mandou fazer. Nós não vamos encarar a nossa própria força, nós entramos em qualquer lugar, encaramos qualquer situação, confiando naquele que disse: em meu nome expulsarão os demônios, em meu nome curarão os enfermos. É em meu nome que vocês vão beber as coisas mortíferas, vão pegar serpentes e escorpiões. Eis aí vos dou poder e autoridade para pisar serpentes, escorpiões, toda a força do inimigo, nada vos causará dano. Então veja, não é apenas uma coragem humana, mas é uma fé, é estar apoiado naquilo que disse o Senhor para nós. Não dá para ser corajoso espiritualmente sem fé. Sem fé, nós vamos somente avaliar situações. Vamos sempre examinar quem é maior, sou eu ou a situação? É a situação, então eu não vou. E dessa vez, quem é maior? Eu ou a situação? Parece que sou eu, então eu vou. Então nós não andamos pela fé, nós andamos pela própria lógica natural humana. E não é o que Deus tem para nós. Deus quer um povo que tem essa característica da coragem baseada na fé. Então, para Gideão, que eu citei aqui de exemplo, primeiro eu citei o exemplo de Moisés, eu vou voltar a esses 3 exemplos. Moisés, Deus falou para ele: Moisés, você vai tirar o povo do Egito. E Moisés falou: quem sou eu para livrar Israel? Quando Moisés falou isso, eu vou voltar a dizer o que eu falei no começo. Ele também não estava errado. Realmente, quem é Moisés para tirar o povo do Egito? Quem é Moisés para encarar um exército? Não é ninguém.
Aí Deus vem orientá-lo e dizer a ele: eu serei contigo diante de Faraó. O que você tem na mão? Tem uma vara. Tá bom, joga ela no chão. Quando Moisés jogou, virou uma serpente. Deus falou: pega pela cauda. Ele pegou. Quando ele pegou, voltou a virar um cajado normal, de madeira. Deus estava dizendo para Moisés: serpente é a figura do diabo, não é isso? Moisés, o poder de Satanás está na minha mão. Quem pega cobra pela cauda é imprudente, porque ela dá o bote. Mas antes da cobra picar Moisés, já tinha virado madeira. Então entenda uma coisa: quando Deus mandar você lutar contra demônios e o diabo, entenda uma coisa: o poder de Satanás está debaixo do poder de Deus. Antes de ele te atingir, ele já virou madeira. Deus está ensinando Moisés a ter fé e confiar nele. Agora Deus fala para Moisés: coloca a mão no seu peito, Moisés. Ele colocou. Agora veja, quando ele olhou, estava leprosa. Depois Deus mandou ele repetir o ato. Quando ele olhou, a mão dele estava curada. Deus está dizendo: todo o poder é meu, Moisés. Não tema o diabo, não tema a doença, não tema o exército, não tema nada. Serei eu contigo nesta missão que estou te enviando. Eu quero que você, como um valente de Deus, entenda: Deus é conosco em toda a nossa missão. Deus é conosco em tudo que Ele nos mandar fazer. O segundo exemplo que eu falei para vocês foi de Gideão, não é? Gideão tinha um exército insignificante. E quando Deus ouviu o clamor de Israel para libertar o povo dos midianitas, que estava saqueando tudo que eles plantavam e fazendo eles sofrer, Gideão estava lá no lagar, malhando trigo no lagar. Eu faço uma analogia disso, interessante, é apenas uma analogia, sem saber se essa é a intenção do texto, mas uma analogia. Você sabe que lagar é o lugar de fazer o vinho. Lagar é onde se pisa as uvas para produzir o vinho. E lá no Salmo, acho que é o 104 ou 105, diz que o vinho alegra o coração do homem. O vinho é o símbolo da alegria. Mas Gideão, ele estava malhando o trigo no lagar. Ele não tinha uvas. Ele não estava produzindo alegria ali. Ele estava trabalhando com o trigo, que é o símbolo da palavra, do alimento. Então, como analogia, eu digo, às vezes, meus irmãos, nós não estamos alegres na nossa caminhada. Estamos sendo provados, estamos até sofrendo, mas estamos guardando a palavra. No lagar, nós estamos ainda produzindo a palavra, guardando a palavra e aguardando o tempo de Deus da nossa vitória. Talvez você seja assim também, você esteja no lagar, lugar da alegria, mas você não tem alegria, mas você continua trabalhando com o trigo, que é a palavra de Deus, esperando. Como Davi disse: esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim. Eu esperei, guardando a palavra e guardando comunhão com Deus, até que Ele me livrou num charco de lodo e perdição. Ele me tirou deste lugar e me colocou sobre uma rocha. Muitos verão isso, e muitos se alegrarão comigo e temerão o Senhor. Então, se você está triste, abatido, permaneça guardando a palavra no seu coração. Permaneça com o trigo se você não tem o vinho. E essa era a situação de Gideão. E todo Israel estava assolado. O anjo do Senhor veio até ele e disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Quando fala varão valoroso, meus irmãos, já é um sinônimo de valente. Porque ele estava ainda lutando para preservar o que é dele. E ele falou: mas se o Senhor é conosco. O anjo falou: o Senhor é contigo, mas aí ele voou para o plural, porque ele já se identificou com todo o seu povo. Se o Senhor é conosco, por que estamos nessa aflição? O anjo falou para ele: não temas, é por isso que eu vim.
pelas suas mãos, eu vou livrar Israel dos midianitas. E Gideão começou a conversar com Deus da mesma forma que Moisés. Mas a minha tribo é a menor, a minha família é a menor, eu sou menor na minha casa, quem sou eu? É a mesma história de Moisés, quem sou eu? E aí o que Deus falou para Moisés também fala para Gideão: eu irei contigo, eu serei contigo, confia em mim, porque não é sua a vitória, não é de você que virá, mas de mim virá a vitória. E Gideão também, na sua humanidade, precisou ser trabalhado nisso, até que arrumou também a sua confiança, sua coragem e sua fé. E com apenas 300 homens, confiando que Deus era com ele, ele foi até lá e venceu o inimigo e deu vitória para Israel. Fé é confiar que Deus está conosco. Para Josué, lá no capítulo 6, ele teve um encontro com o capitão do exército do Senhor, que estava com a espada nua, desembainhada, na mão, para representar para Josué: Josué, estou aqui para lutar junto com você. A espada não está na bainha, porque eu não só vim orientar você o que fazer na guerra. A espada está na mão para dizer que eu também estou aqui para lutar. Meu irmão, é Deus que luta junto conosco. Deus está conosco na guerra, na batalha. Então agora eu não estou falando apenas de coragem, mas estou falando de fé que gera a coragem. Confiança, Deus está conosco. Então vamos, confiando que não estamos sozinhos. Agora, quando Josué invadiu Jericó, ele não viu mais o anjo do exército do Senhor, porque ele é invisível. Mas Josué sabia, ele está aqui. Para derrubar esse muro, não tem como o homem, ele está aqui. Para vencer todos os inimigos de Jericó, ele está aqui. Quando você sair no evangelismo, quando for orar por alguém, lembre-se, ele está aqui, ele está comigo. Eu não temo o que vai acontecer, por quê? Porque ele está comigo, foi ele que disse: ide por todo mundo, prega o evangelho, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, então vai, porque essa autoridade eu dou a você, confia, o Senhor está contigo. É a característica do valente, a coragem gerada pela fé. Nós também demos o exemplo de Davi, que encarou Golias. Por que é que Davi teve esta coragem e essa ousadia de enfrentar o gigante? Primeiro ele fala assim, primeiro não é na ordem, mas ele fala assim: do Senhor é a batalha. Quando ele fala do Senhor é a batalha, ele quer dizer, eu só estou apenas representando Deus aqui. Não é contra mim que você vai lutar contra Deus. Eu só estou representando, essa guerra é dele. Então, se você puder derrotar a Deus, então eu serei derrotado. Agora, se Deus puder te derrotar, então eu vou te derrotar, porque Deus só está apenas me usando aqui. Do Senhor é a batalha. Essa afronta é para Ele. Porque Ele fala: quem és tu, Golias, para afrontar o exército do Deus vivo? Hoje mesmo Ele vai te entregar nas minhas mãos, eu vou arrancar sua cabeça, e todo arraial dos filisteus aqui vou dar para as aves do céu comer, e toda a terra saberá que há Deus em Israel, que Ele não livra com espada nem com lança, porque dele é a batalha. O que é isso? Fé. Baseado na aliança, porque Ele falou: você é o incircunciso. Eu não, eu sou circuncidado, eu tenho aliança com Ele. Se eu tenho aliança com Ele, então minhas guerras são dele, as dele são minhas. Tudo isso agora já fala de fé, irmão. E a fé vai gerar a coragem. Ok? No Salmos capítulo 3,
a respeito das muitas batalhas de Davi, ele vai falar no versículo 8: a salvação vem do Senhor, e sobre o teu povo a sua bênção. Quando ele fala isso, ele quer dizer: não me exaltem pelas minhas vitórias, como se fosse na minha capacidade. Não pense que eu sou grande coisa. Do Senhor vem a salvação. Assim como Pedro e João, quando curaram aquele coxo em Atos capítulo 3, ele falou: não olhem para nós como se pelo nosso próprio poder, pela nossa própria piedade, pela nossa própria capacidade, pudéssemos ter feito um coxo andar. Não tem como nós fazermos isso. Mas foi a fé no nome de Jesus, a fé que vem pelo nome de Jesus, fez este homem andar diante de vós. Nós só somos o instrumento usados, mas quem fez a obra foi o nosso Deus. Essa também é a confiança da igreja, irmãos. Não somos nós, é o Senhor agindo por meio de nós. Essa batalha não é nossa, essa batalha é do Senhor. O apóstolo Paulo chama o presente tempo de pregação do Evangelho de ministério do Espírito Santo. Em 2 Coríntios capítulo 3, ele fala sobre a lei de Moisés, e ele fala: quanto não será de maior glória o ministério do Espírito? A palavra ministério é serviço, trabalho, é a obra do Espírito Santo. Então nós podemos falar como Davi: é do Senhor essa batalha, não é minha. É de Deus esta obra, não é minha. Mas o que eu estou fazendo aqui então? É porque Ele me usa, é porque Ele quer te usar. Mas é tudo, é Ele que quer fazer, é Ele que quer curar, é Ele que quer libertar, é Ele que quer converter, é Ele que quer expulsar o demônio, é Ele que quer ressuscitar o morto, é Ele que quer dar nova vida, é Ele que quer restaurar, é Ele que quer abençoar os corações. É Ele. E é Ele que vai fazer tudo. Mas o id é para nós, o id não é para Ele. O id é para nós. Vai, igreja, e pregue. Vai, igreja, e ore. Vai, igreja, e faça. E quando você olhar para este mundo e ver tanta coisa terrível, não tema, mas confie naquele que disse: e eu vou estar contigo. Jesus falou isso, não foi? Eu estarei convosco todos os dias na vossa missão, até a consumação dos séculos. Ele também disse que nos dá poder para pisar serpentes e escorpiões. Vamos confiar nisso. Também falou que nada vai nos causar dano. Confiemos nisso. E ele disse: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E vocês terão poder de ser as minhas testemunhas. Essa é a característica, meus irmãos, dos valentes de Deus. Ou duas delas, não é? Nós começamos falando que as características são 7. Força, habilidade, disposição, coragem, fé, influência, fidelidade. Então falamos hoje da coragem e da fé, que deve acompanhar os valentes de Deus. Eu quero dizer a você que o objetivo dessas mensagens é gerar um povo com essas características. Tenho enfatizado e até repetido isso para ninguém confundir o objetivo. Não estou aqui para te ensinar a Bíblia, não. Estou aqui para gerar confiança no seu coração e te chamar para a ação. Então o estudo é a base para isso. Eu quero que você olhe para dentro de si e fale: eu quero participar da obra de Deus. E nessa equipe ministerial eu vou me incluir como um príncipe e como um valente, que vai avançar no nome de Jesus.
É o Senhor que vai lutar em nosso favor. E toda obra será por Ele realizada. Te convido hoje a orar a Deus nos seus temores, nas suas dúvidas, nas suas inseguranças, porque, como eu disse, muitos homens de Deus mostraram insegurança, como Moisés, Gideão, diante de algumas situações, a princípio mostraram insegurança, mas Deus entendeu essa insegurança deles e trabalhou na vida deles. Assim, vamos orar para que Deus tire de nós toda insegurança, todo medo e nos dê coragem, ousadia, intrepidez e fé. No poder do nome de Jesus. Lembre-se, os valentes aumentam a sua coragem e a sua ousadia quando se lembram que Deus luta por eles. Ore junto comigo agora, amém? Pai, eu quero orar em nome do Senhor Jesus. Tua palavra diz que o Senhor suscita valentes, o Senhor levanta valentes, o Senhor nos molda, porque o Senhor moldou a vida de Pedro, que mostrou covardia em uma situação, mas depois mostrou coragem, ousadia e poder, quando o Espírito veio sobre ele. A palavra fala que Gideão também foi inseguro, mas quando o Espírito Santo veio sobre ele, então ele foi para a guerra. Eu peço a Ti, trabalha em nós esse perfil do valente, tira a nossa incredulidade, o nosso medo, tira toda a covardia e coloca coragem em nós, para não temermos o inimigo, nem o seu exército, nem a sua força, nem suas retaliações, nada disso, porque nós temos a armadura, temos o escudo, nós temos o Teu amor para nos guardar. Coloca coragem no coração do Teu povo, coragem baseado na fé. A fé é a certeza de que o Senhor é o dono da obra, o Senhor ordenou a obra e o Senhor está presente em toda a tarefa que temos que realizar. Eu abençoo este irmão, eu abençoo esta irmã e eu declaro: você faz parte dos valentes de Deus, você faz parte dos corajosos e daqueles que têm fé, você faz parte dos guerreiros do Senhor e pelas suas mãos o Senhor vai fazer grandes obras, o Senhor vai trazer grandes mudanças na vida de muitos e esta honra o Senhor dará a você e um dia te galardoará, porque todo o vosso trabalho não é vão, na presença do Senhor haverá uma recompensa. Deus te abençoe, valente de Deus, Deus te abençoe, soldado, permaneça nessa confiança da presença de Deus na sua vida, fique com o Senhor, amém. Deus abençoe.